Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê discernimento, sabedoria, maturidade, sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas meditações e aprofundamentos acerca do documento 109 da CNBB, nós vamos nos propor neste pequeno vídeo trabalhar hoje o pilar da caridade. Já trabalhamos o pilar da palavra, o pilar do pão, hoje o pilar da caridade. E aí eu já começo trazendo para a nossa meditação que nós possamos entender este pilar da caridade como o pilar do serviço à vida plena. E como é que a gente pode entender esse pilar de serviço à vida plena? É tendo os mesmos sentimentos que havia na pessoa de Jesus Cristo. E, sobretudo, relembrando aquele episódio de quando chegam a Jesus e perguntam: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando o interlocutor pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, que nós vamos encontrar aí no Evangelho escrito por São Lucas. Este pilar da caridade, queridos irmãos e irmãs, ele deve ser entendido dentro dessa perspectiva de bem comum, de valorização da vida, de cuidado, de corresponsabilidade. E aí, quando eu digo que é preciso olhar para a pessoa de Jesus, é porque nós devemos, tendo os sentimentos de Jesus, sermos promotores da vida desde o seu início até o seu final. Como é que nós, como cristãos católicos, podemos aceitar que a morte nos ronde, seja ainda quando as pessoas estão pensando no aborto, ou seja lá quando os idosos são abandonados? Nós somos impelidos, queridos irmãos e irmãs, a pensarmos nesta proteção da vida, de acolher as mulheres que estão no seu período gestacional, de estarmos próximos a elas nesses momentos que talvez sejam até difíceis para algumas mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos. Como sobreviver, como ter os enxovais. Precisamos estar atentos aos doentes, precisamos estar atentos aos idosos. E aqui, nestes tempos difíceis como nós estamos vivendo, alguém pode dizer: mas isso é comunismo, Genildo, pelo amor de Deus. Não tem nada de comunismo em você procurar ver no outro a imagem de nosso Senhor. Nós fomos forjados na imagem de Deus, carregamos a sua semelhança. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós devemos enxergar nele a nossa extensão. E vejam, por que eu estou falando nessa questão de comunismo? Porque hoje está em moda dizer que quem faz caridade ou quem luta pelo um bem social seja taxado de comunismo, mas nós na igreja temos a nossa doutrina social que nos ajuda a compreender qual é a nossa missão como cristãos, como cristãs, neste papel de defesa da vida, de solidariedade. Mas aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Às vezes a gente acha que somos obrigados ou impelidos a fazer assistencialismo. Não é isso que a igreja está pedindo para a gente. Nós não devemos fazer assistencialismo. Assistencialismo quem deve fazer é o governo. Nós devemos zelar e promover para que a vida aconteça. E esta vida aconteça em abundância. Por isso
que deve nos inquietar quando os direitos nos são negados. Deve nos inquietar as filas para se marcar uma consulta médica. Deve nos inquietar a falta de medicamento nos postos de saúde. Deve nos inquietar a carência de UTIs. Deve nos inquietar, queridos irmãos e irmãs, a grande questão que a gente tem enfrentado, que é de olhar para o outro e pré-julgá-lo como se ele não tivesse uma dignidade a ser respeitada. E por isso mesmo eu me acho numa condição de ser humano melhor. É preciso que nos inquiete a falta de emprego, que as estruturas urbanas, com todos os seus dinamismos de exclusão, continuem a ferir. E aí, eu preciso que a gente pense em algumas situações. Isso deve nos inquietar, mas como é que a gente deve resolver essas situações? É fazendo política partidária? Isso, ao nos inquietar, deve fazer com que a gente deixe de acreditar na graça e na ação de nosso Senhor na vida da gente para militar com questões sociais? De jeito nenhum. Não é isso que a igreja quer, de jeito nenhum. E se você estiver fazendo isso, eu já digo a você que está errado. Quais são as questões práticas para este campo que eu já quero trazer de imediato? É que a gente só consegue modificar a nossa relação social, o contexto social no qual nós estivermos inseridos, se nós formos agentes ativos na construção de políticas deliberativas que acontecem lá nas reuniões dos conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social, Conselho de Finanças. E se nós cristãos não estivermos dentro desses conselhos para dizer e indicar quais são as prioridades, para quais os recursos devem serem destinados, aí a gente acaba se perdendo e sendo tendenciosos a fazer militância político-partidária. Como também fortalecer as pastorais sociais que nós temos, a pastoral da criança, a pastoral do idoso, a pastoral da ternura, a pastoral da primeira infância, ainda que a pastoral da criança também faça isso, mas a gente precisa pensar nessas questões, não é? Se não tem na paróquia, a gente precisa começar a pensar isso também. Já imaginaram na pastoral da ternura, na pastoral do idoso, como leigos e leigas que estão lá semanalmente, quinzenalmente, visitando aquele idoso, aquele doente, mesmo que não seja para levar a Sagrada Comunhão, mas que esteja lá para saber se está bem, para conversar, para deixar com que o idoso fale do seu saudosismo, da sua nostalgia, porque isso faz com que a sua vida ela ganhe uma sobrevida, porque ele vai começar a expor aquilo que tem dentro dele. Isso vai fazer com que até o seu ânimo psíquico ele seja melhorado. Também trago como proposta que nós podemos pensar em como trazer a juventude para nos ajudar com toda a sua criatividade a realizar momentos e ações no qual a gente possa inseri-los na realidade social. A juventude tem uma criatividade enorme, não é? Até quando a gente pensa, vamos chamar os jovens para fazer uma gincana, e nesta gincana a gente vai conseguir agasalhos para as pessoas carentes, cesta básica, produtos de higiene, os jovens conseguem trazer para a gente realidades que a nossa sensibilidade não conseguiu mais ver. Não é? Então eu penso e já trago como uma proposta para a nossa paróquia
de fazer, de favorecer esse engajamento da juventude nesta questão de análise de realidade social, para que a juventude nos ajude a entender quais as situações que nós podemos realizar para vir a sanar as possíveis desigualdades que aconteçam entre nós. Digo também uma outra coisa que é o fortalecimento da pastoral familiar. Tudo passa pela família. Se a família está desestruturada, nós teremos casos de alcoolismo, de violência, de estupro, de abandono, de agressões físicas. Se a família está desestruturada, nós corremos o risco de vermos pessoas nas ruas, pessoas passando fome. E nós, como cristãos, como igreja, precisamos fortalecer a pastoral familiar, não somente oferecendo encontros para casais, mas pensar em atividades que sejam estendidas além daquilo que a gente já faz no interior das nossas comunidades. E por último, não se escandalizem com o que eu vou propor, que é um sonho que eu tenho, talvez uma utopia, de firmarmos parcerias entre os diversos segmentos que nós temos em nossa paróquia, que já trabalham com esta área de proteção à vida. E trago de forma especial. Nós, como cristãos, como igreja, já pensamos na possibilidade de, ao menos uma vez por mês, irmos no encontro do AA, dos Alcoólicos Anônimos, e neste dia, em comum acordo, é claro, com eles, não é? E neste dia, podermos rezar juntos, partilhar a palavra de Deus juntos, é uma forma de a gente colocar em prática este pilar, o pilar da caridade. Devem suscitar muitas e muitas outras sugestões no coração de vocês e reunidos como Conselho de Pastoral Paroquial ao lado de Padre Josimar, vocês vão entendendo a realidade de vocês e vão colocando isso nos papéis, nos planejamentos, mas não deixemos de fazer as nossas ações e pensar os nossos planejamentos por medo de sermos incompreendidos. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Profetas que